Gente, mais um episódio hoje do podcast Pode Ficar Imune. A gente tá no canal do YouTube, queria pedir para vocês curtirem, seguirem, deixar o like, ativar o sininho. Também estamos agora no Spotify, no Deezer. Então, quem tá ouvindo, olá, seja bem-vindo a mais um podcast. E hoje a gente vai fazer um episódio um pouquinho diferente, né? A gente vai falar sobre dúvidas comuns que eu recebo diariamente no meu WhatsApp, nas minhas redes sociais. Então, já a gente começa falando disso. Eu só vou falar um pouquinho dos patrocinadores para a gente poder agradecer o apoio de todo mundo, né? Então, vamos falar do Instituto Imunivale, que é o instituto onde eu atendo. Lá a gente tem alergista, nutricionista, pneumologista, pediatra, homeopata, temos vacinas, aplicação de medicamentos, então coleta de exames agora também. Então sejam bem-vindos quem é aqui da região de Taubaté, do Vale do Paraíba, nós estamos preparados para te atender. Também queria agradecer a Hebron, que é uma consultoria financeira que faz o BPO, deixa eu pegar aqui para eu explicar, Business Process Outsourcing. Então, o que eles fazem? Eles fazem terceirização dos processos financeiros da sua empresa. A gente usa lá no consultório para ajudar a gente a fazer toda a administração financeira e, nossa, ajuda muito. Ainda mais eu que sou na correria do dia a dia, né? Então, acho que vale a pena a gente ter esse processo aí nos ajudando. O Hotel Giprita, que é um hotel em Ubatuba, pertence a uma familiar minha irmã. Ela tem doença celíaca e, assim, a visão da minha irmã, lá, é sempre atender os pacientes com alergia alimentar da forma melhor que puder. Então, sem risco para esse paciente. Então, se você for alérgico, tiver doença celíaca, intolerância ao glúten, é um lugar que você vai ser bem recebido, vai ter todo o cuidado e é maravilhoso, vale a pena conhecer. Daí a gente também tem a Pop-Up, que é a agência que cuida das minhas mídias sociais, cuida aqui de tudo do podcast, né? E que tá sempre comigo, uma parceirona, então queria agradecer também. E por último, a Pousada do Conde, que fica em Campos do Jordão, que é uma pousada que os meus pais também são donos, e eles também fazem todo esse atendimento para quem é alérgico, faz muitos anos, tem uma experiência muito legal, mais de 25 anos aí nessa trajetória, e assim, eu falo, a gente é hospitaleiro, né, eu não fui para essa área, mas eu gosto muito de cuidar bem das pessoas, né, a gente é assim mesmo, então a família toda é assim. Então, hoje quem vai estar comigo aí no episódio é a Flor, né, que é a copywriting, né? Copywriting. Que ajuda com as minhas postagens na internet, faz parte da agência, tudo. E a Flor, toda vez que a gente faz uma reunião lá, ela é mãezona, agora tá gestante, isso, né? E ela sempre vem assim, eu começo a falar, vamos falar disso, falar daquilo, daquele tema de alergia e tal, e ela fala, doutora, porque olha, nossa, eu conheço alguém que tem esse problema, alguém da escola do meu filho, alguém da minha família, porque eu já ouvi falar disso. Eu adoro, a gente fica conversando horas com ela, né? Então, assim, eu acho que é uma pessoa ideal pra gente poder conversar, falar, tirar dúvida, como se fosse uma mãe perguntando pra mim, né? E eu acho que meu objetivo aqui no podcast é esse mesmo, é a gente falar assim, com os profissionais de saúde, sobre as doenças, sobre tudo, falar com os alunos, né, também trazer as experiências deles e falar com a população, quem tem a doença, quem tem dúvida. O meu objetivo é trazer informação sobre alergia e imunologia.
Então, Flor, você quer se apresentar, falar mais alguma coisinha? Sou isso, né, que a doutora falou. Eu acho que meu principal ofício é ser mãe. Então, e sou amiga, né, de muitas pessoas. Eu tenho uma memória boa. E aí, a gente vai conversando e eu vou lembrando das coisas e vou perguntando pra doutora. E a gente vai transformando em conteúdo pra ajudar as pessoas, né, através das redes sociais. E hoje aqui no podcast. Tô muito feliz de estar aqui. Sou muito curiosa, né? Que a gente poderia falar de fofoqueira, mas não sou fofoqueira, não. Sou curiosa. Ela procura, né? Nos lugares certos. Eu falo assim, ó. Vamos nos basear para a gente fazer conteúdo, seguir nas sociedades, ó, procura lá, procura aqui, vamos seguir esse caminho. E ela super procura, tá super legal, né? A doutora dá as direções e eu vou lá, naquilo que ela falou, cavocando, né? Pra gente encontrar. É isso aí, né? Isso. E eu abro caixinhas de vez em quando, né? Até hoje que a gente tava gravando, eu coloquei a caixinha e falei assim, gente, o que vocês têm dúvida? Que eu queria deixar um vídeo gravado oficialmente no canal, pra gente tirar dúvida normal de mães, né? De pessoas que têm alergia, tudo. Então, daí a gente juntou umas dúvidas aí. Faz a primeira aí. A gente juntou algumas dúvidas, né? Vou começar a primeira pergunta, então. Primeira coisa que eu queria saber, né? Pra gente falar pro pessoal, se ter alergia é normal. Porque às vezes a gente passa pelos desafios, né, da alergia, que muda até a qualidade de vida da pessoa e tudo mais, e você acha um peixe fora d'água, né, incompreendido, só eu tô passando por isso. Eu queria saber, é normal ter alergia? Então, hoje em dia a população tá ficando cada vez mais alérgico. E daí a gente casa com alérgico, daí você já viu. O negócio aumentou mesmo, né? Então, assim, o que acontece? Antigamente não tinha alergia. Porque antigamente as pessoas morriam por infecções parasitárias, gente. Tinha desnutrição gravíssima por causa de verme, por causa de infecções que não eram tratadas. E hoje em dia a gente tem antibiótico para tudo quase, né? Tem medicação para tudo. Então as pessoas sobrevivem mais e elas também... O que aumentou a alergia, né? É o fato de não amamentar tanto tempo, né? O tempo de aleitamento materno exclusivo no Brasil, a média é mais ou menos 40 dias, é muito pouco, é uma média. Então, a maioria das mães, elas param de amamentar ou elas começam a complementar no primeiro mês ali, porque não sabe, não tem orientação boa, ou às vezes não consegue mesmo, né? E outra coisa, muito parto cesáreo. Então, o bebezinho não tem contato com a microbiota ali da vagina da mãe, então ele tem mais chance de desenvolver alergia. E fora a genética. Então, se você é filho de um alérgico, você tem praticamente 40% de chance de ser alérgico também. Então, tem a genética. Então, hoje em dia está se tornando normal. Mas aí tem o outro lado da pergunta, né? Tipo, mas é normal, tipo, ter alergia? E daí, o que eu faço, né? Então, assim... Quando você é alérgico, você tem que ter uma boa orientação. Saber que remédio você pode usar, não usar em excesso corticoide, né? Que a gente fica muito preocupado com isso. Porque corticoide demais, xarope, prednisolona demais, o que vai acontecer? O paciente pode ter pressão alta, diabetes, glaucoma, pode engordar, sobrepeso. Nossa, a gente pega vários casos, infelizmente, de paciente que fica só tomando prednisone da vida. Não é xarope normal, ele é uma medicação para quando tem crise grave de alergia. Então, antes a gente tem que usar um antialérgico. E você tem que conviver com isso. Então, assim, eu tenho alergia à poeira. O que eu vou fazer? Eu vou tirar a poeira, usar capa impermeável no travesseiro, no colchão, evitar bicho de pelúcia, né? Limpar o ar-condicionado. São cuidados ambientais que a gente vai ter que ter. Agora, quem não tem alergia à poeira, vive lá na poeira, né? Não tem problema. Para sempre. Às vezes, o alergista tem como fazer um tratamento de imunoterapia para fazer o seu organismo se acostumar com aquela poeira, com ácaro. Mas só se você tiver muito sintoma, não é todo mundo que tem alergia. Então, tem graus de alergia. Você tem que ver o que é normal para você, né? Só não pode estar tendo uma qualidade de vida ruim. Eu acho que a partir do momento que a pessoa está ficando muito doente, usando muito antibiótico, usando muito medicamento, tem que ver o que pode melhorar. Então, o alergista está aqui para isso, né? A gente pode ajudar. Isso. A Sarah falou, já peguei um gancho aqui, que eu li até essa semana mesmo, que
Eu sou meio ruim de nome, eu não vou me lembrar, mas problema. assim, o pessoal da medicina do Brasil, assim, da sociedade e tal, fez uma publicação falando sobre prevenções de alergias, né? Essa semana, se não me falha a memória. E uma das coisas que eu li foi realmente a respeito do aleitamento materno. Eu não sabia que a amamentação exclusiva, ela previne, né, alergias. E eu achei muito interessante, a Sarah falou agora, e eu vi também que a Sarah falou sobre isso no podcast com a Aline, né, sobre isso, que pra gente incentivar as mães a amamentarem mais seus filhos, né, porque é um desafio, né, eu sou mãe já tive o Teodoro, que é meu primeiro filho, e foi desafiador a amamentação dele. Muito difícil amamentar, né? Nossa, eu lembro, assim, das dores que eu sentia, sabe? Sim. Do filho mordendo o bico do peito, é dolorido. Eu tive que trabalhar, com 4 meses, eu tive que voltar a trabalhar, então eu tive que, meu marido levava meu filho para amamentar, né, num plantão, só que é ruim, porque plantão, eu tô vendo criança doente, então você fala, nossa, mas, então a gente que é médico, a gente passa por isso também, né, a gente ficava, será que dá mamadeira, ou será que, né, a fórmula, ou será que tenta o leite materno, porque às vezes você consegue ordenhar, às vezes não consegue. Hoje mesmo no consultório eu atendi uma criança, uma mãe assim, que ela tava voltando hoje, e daí, há 3 dias, ela foi tentar dar mamadeira, pra ter uma mamadeira. O que aconteceu? A criança ficou toda vermelha. Daí ela falou, e agora? Vou voltar hoje, doutora. Consegui consultar hoje, o que eu faço? Eu falei, que é atestado, né? Porque é difícil, né? Ela se adaptar, primeira semana, tudo. Dela, não, eu tenho que ir trabalhar. Eu falei, então, a gente tem que, vamos ver como que a gente vai fazer. Daí a gente bola, né, o esquema ali, qual fórmula que vai usar, tudo isso. É muito individual isso, então eu nem vou falar muito sobre isso agora. Mas o aleitamento materno, é muito importante. O aleitamento materno, no leite materno, a mãe, ela transfere anticorpo, IgA, que nenhuma fórmula do mundo tem isso. Então, é um anticorpo muito importante para a mucosa intestinal funcionar melhor, né? Então, o intestino do bebê vai funcionar melhor com leite materno, fora outras substâncias que tem no leite materno. Então, tem um anticorpo que nenhuma fórmula tem. E outra coisa, o amor, o carinho, né? Que isso é muito, muito importante. E amamentar vai fazer você evitar o contato com a proteína do leite de vaca tão recente, num bebezinho que está com a imunidade ali muito nova ainda. Então, quando você dá uma proteína, que o leite de vaca, fórmula, né? As fórmulas, os leites que a gente compra e põe na mamadeira, a gente é leite de vaca. Tem gente que não acha que não. Sabe? Tem gente que chega pra gente e fala assim, não, é leite de vaca? Nossa. Eu descobri no podcast com uma nutricionista, com a Aline. Ah lá, tá vendo? Não sabia. Né? Então, assim, eu falo isso pros alunos, eu falo assim, gente, é leite de vaca. Vou dar uns exemplos, né, pra vocês que estão ouvindo aí falar, o NAN, o Aptamil, né, o Nestogeno, o Ninho, é tudo de leite de vaca. Então, vem da vaca, não é do ser humano, né? Então, supostamente, é feito para o bezerro, entendeu? Só que a gente se adaptou, o ser humano, né, se adaptou a esse mundo aí e tal, e a gente usa como fórmula para as crianças que não estão sendo amamentadas, com leite materno. Só que nesse leite de vaca tem uma proteína que, para quem tem uma tendência genética a ser alérgico, às vezes o pai, a mãe já tem rinite, já teve bronquite, teve dermatite quando era criança, essa criança vai ter uma genética ali que já associa ali. Daí ainda nasceu de parto cesárea, né? Sei lá, a mãe usou muito antibiótico, a criança não mamou no peito muito tempo. Bum! O corpo fala, socorro! E daí desencadeia a alergia à proteína do leite de vaca, entendeu? Então, no nosso país, a alergia mais comum das crianças é a alergia à proteína do leite de vaca. Inclusive, a gente ouve muito falar sobre isso, né? E até, a Sarah falou mais uma coisa que até já o lembrei primeiro podcast, nosso primeiro episódio, eu falei disso. Quem não ouviu, vai lá. Falaram bastante. Muito bom esse episódio, eu amei. E a Sarah falou uma coisa que me acendeu um alerta, né? Porque às vezes tem até um post no seu Instagram que fala assim, filho de peixe, peixinho é. E eu gosto muito desse post, né? Porque é interessante essa analogia. E às vezes a gente pensa, porque eu tive, por exemplo, eu tenho rinite. Por exemplo, eu não tenho rinite, mas não sei se eu tenho rinite, né? Mas aí meu filho vai ter rinite, ele pode, ou ele
tem uma propensão alérgica a qualquer outra coisa? Ou é a mesma que eu? Então, o que se sabe é que, assim, eu tenho rinite, o paciente tem rinite. A chance do filho ter alergia, algum tipo de alergia, não precisa ser rinite, é de 40%, entendeu? Entendi. Agora, o que se sabe, se os dois pais têm o mesmo tipo de alergia, os dois são alérgicos à penicilina, a chance daquele filho ter também é grande. Mas se só um pai tiver, já diminui, entendeu? Entendi. Então, assim, qual a alergia mais comum que a gente encontra? Rinite. Tá? 20% da população tem rinite alérgica. Você vai casar com alguém que tem a rinite, tem uma chance grande, né? Daí, o seu filho ter rinite aumenta, sabe? Então, assim, praticamente todo mundo vai ter rinite daqui a pouco, né? É uma coisa que a gente já imagina que vai acontecer. Até uma pergunta que as pessoas fazem, né? Elas falam assim, porque a alergia tá na moda, não sei o que ela tá na moda. Na verdade, é porque vai crescendo o percentual de população que tem essas alergias por causa dos casamentos mesmo, né? É isso mesmo, né? Interessante. E rinite, né? Pra aproveitar, o que é rinite? Você falou, não sei se eu tenho rinite, né? Então, rinite é nariz coçar, espirrar, entupir ou escorrer. Você não tem que sempre estar espirrando ou sempre estar com o nariz coçando. Pode ser só o funga-funga, o nariz entupido bastante ou escorrendo, aquele pigarro. Isso tudo pode ser rinite. Tosse pode estar ligado? Pode, porque daí o pigarro vai produzir aqui, né, nessa região aqui do nariz, assim, e vai gotejar, fazer gotejamento posterior. E daí por isso que a gente fala tanto de lavar o nariz, né? Porque a gente lavando o nariz, a gente tá tirando essa secreção dessa parte. Cuidado ao lavar o nariz, porque senão pode dar outros problemas, né? Você vai pro ouvido, isso pode complicar. Mas, assim, a rinite pode causar tosse. E a rinite e a asma, elas andam juntas. Então, quem tem rinite tem uma tendência a ter chiado no peito, bronquite, que usa Aerolim, Berotec, geralmente tem que tratar a rinite, porque senão vai atacar a asma, né? Então, a gente falou isso no podcast lá com o Daniel Calduro. E vai ter um vídeo seu nessa semana. Já tem, né? Quando já vai ter postado um vídeo seu no Instagram que você tá falando isso. Muito bom. E aí, vamos aproveitar e falar de rinite, então, né? Que acho que muitas pessoas têm essa dúvida. E aí, assim, uma dúvida que as pessoas sempre, elas falam assim, primeira dúvida que eu acho que é uma coisa importante da gente falar. Elas falam assim, eu tenho rinite e sinusite. Existe isso? Uma pessoa, tipo, ela tem sinusite? Ou a sinusite, ela é desencadeada por outras coisas? Porque eu sempre tenho essa dúvida. A dúvida que todo mundo tem. Tá vendo? É assim, a rinite é esse sintoma alérgico. E a sinusite é quando a gente tem uma inflamação, geralmente bacteriana. Pode existir sinusite viral, mas é muito comum a sinusite bacteriana. Então, para a gente que é médico, quando o paciente fala, eu tenho sinusite, é naquele momento. Você está tendo uma infecção? Você está tendo tosse com catarro, febre. Dor na Isso face, é né? sinusite, dor na face. Criança tem febre, né? Adulto às vezes tem sinusite sem febre. E daí, o que acontece? Você tem a rinite, mas você desencadeia por algum motivo, um vírus da gripe, do resfriado, do Covid, junta a secreção e vira sinusite. Daí, geralmente, tem que usar antibiótico para matar a bactéria, antibactéria, tá? Então, falar assim, eu tenho sinusite, eu tenho sinusite crônica. Não é assim que se fala, a gente fala, eu tenho rinite, porque a sinusite é uma infecção. Então, você fala, eu tenho pneumonia crônica? Não, né? Eu tenho infecção de urina crônica, né? Então, isso é infecção. Daí, o que a gente tem crônico é a alergia. Eu tenho alergia, que é a rinite, eu tenho asma, não tô em crise, mas eu tenho, entendeu? Então, as alergias a gente fala, eu tenho, né? E isso é crônico. Então, geralmente, um paciente que tem casos seguidos de sinusite, ele tem uma alergia ali provavelmente ele tem uma rinite, talvez não então saiba. ele precisa procurar um alergista, né? Um otorrino, para poder investigar direito, tratar, para fazer medicação contínua, de manutenção, né? Para não ficar tendo sinusite. Entendeu? E uma coisa muito importante, vacinar contra gripe, vacinar contra Covid, vacinar contra pneumococos, né? Criança e adulto. Porque os adultos, eles acham que só criança tem que tomar vacina.
tá? Então chega lá o pai, às vezes feliz e contente, né, com a carteira do filho cheio de vacina, mas ele mesmo não tomou vacina contra a pneumonia, contra a gripe, a do Covid, conforme manda, né, a Organização Mundial de Saúde, que tá mudando aí, né, Sim. vamos ver o que eles vão falar, mas é importante. E aí, quando esse pai não toma vacina, ele traz o vírus pra dentro de casa. Ah, com certeza, Aí, né? e mesmo a criança vacinada, ela tem mais propensão a ficar doente. Ah, tem, porque as vacinas, elas não vão proteger você 100% de ter a infecção. Elas protegem você contra ter complicações da doença, né? Então, eu tomei vacina da gripe, eu não vou ficar gripado. Não é bem assim. Você não vai ter gripe grave que vai desencadear a morte. O que a gente quer evitar com a vacina é morte. Sim. Depois, sequela grave, pneumonia, ficar internado, né? Uma coisa complicada. Daí, não ter a doença. Quando a gente evita não ter a doença, já estamos ganhando muito, tá no lucro a vacina, entendeu? Então, é muito importante entender isso, né? Eu até, falando de vacina, é legal a gente falar sobre isso, né? Duas questões, primeiro que eu lembro que quando eu tava grávida do meu primeiro filho, em 2018, tava tendo muito caso de sarampo. E aí até eu tava com uma vacina atrasada de sarampo, eu não me lembro exatamente o que foi que aconteceu lá. E aí, meu pai é biólogo. Até um pouco de que eu gosto desse universo, eu acho, né? E aí ele falou assim, as pessoas, elas estão cada vez tomando menos vacinas, porque tem muitas campanhas anti-vacinas e as doenças que tinham sido erradicadas, elas estão voltando. Né? É triste, né? Muito. Então, vacina é assim, eu falo muito nas aulas, né? No segundo ano de medicina eu dou aula sobre isso, né? E eu falo para eles, olha, antes da pandemia, já teve um fato muito triste de um médico que ele falou que a vacina do sarampo poderia causar o autismo. Daí, nossa, foi um boom, todo mundo, meu Deus, vacina do sarampo, né? Toma desde o primeiro ano de idade e tal, não sei o quê. Daí depois descobriram que esse médico, ele estava sendo, assim, fazendo isso por causa de uma situação com a indústria farmacêutica. Tanto é que ele foi cassado, né? Ele perdeu o direito de ser médico dele, tudo. E para tirar essa mentira do ar, né? E assim, na época não tinha nem tanta internet. Só que daí os grupos anti-vacina ganharam força com isso. E daí veio a pandemia, a gente já chegou numa fase que a gente estava ruim das pernas aí, já estava diminuindo a vacinação, mas o Brasil sempre foi muito bom em vacina. Daí a Venezuela não estava tendo dinheiro para comprar vacina, então teve muitos venezuelanos que entraram por Roraima, Rondônia, fugindo da Venezuela e trouxeram sarampo. Então lá em cima, no norte do Brasil, teve muitos casos de sarampo, 2019, por aí. Eu tava grávida, 2018. Por aí. Daí teve também um navio que porque daí na Europa tinha gente que não tomava vacina, então também teve um navio que trouxe para o Brasil casos de sarampo. O sarampo estava assim, uma doença que nem tinha mais, não estava tendo mais aqui, né? Daí o que aconteceu? Começou a ter casos de sarampo. E um problema que a gente tem é que a vacina de sarampo, até então, ela era dada até a partir de 1 ano de idade. Então, criança que tá grávida, né? Tipo, a mulher tá grávida, a criança nasce, ela tem 1 ano sem proteção de vacina para depois tomar a vacina. Daí, com isso, com essa história de ter aumento voltado ao sarampo, o governo, o Ministério da Saúde, falou, não, vamos antecipar essa vacina. Daí eles fizeram uma dose 0, que é a dose com 6 meses. Então, o período que a criança fica menos sem a vacina é menor agora. Então, a gente fez a vacina, né? A gente faz a vacina agora com 6 meses, que é a zerinho, né? E daí, com 1 ano, faz uma dose, e daí, com 1 ano e 3 meses, tem um período que faz de novo a segunda dose, entendeu? Sim. Então, assim, a 0, a 1 e a 2. Daí, a gente tá vacinado. Você, gestante, dependendo da idade, se for acima de 30 anos, tem que ter uma dose da vacina de sarampo. E se tiver menos de 30 anos, tem que ter 2. Só que gestante não pode tomar vacina de sarampo, entendeu? Então, talvez foi isso aí que você passou. Mas, olha só, como a luta anti-vacina atrapalhou muito na questão do sarampo. Agora, a gente também tem a baixa vacinal, porque as pessoas ficaram muito contra a vacina com essa história do Covid. Tem um monte de gente que acha que a vacina do Covid veio para prejudicar,
que, né, não teve estudo, o que não é verdade, porque eles estudaram, eles fizeram as 3 fases que é necessário para qualquer medicamento entrar no programa populacional. Então, a 4ª fase, que é a fase de dar aquele medicamento para a população, dar a vacina para a população, é uma fase normal, mas já passaram por 3 fases de estudo. E essa vacina do Covid passou por isso, né? Então, ela é segura, tá? Já passou pela a fase de ver se é segura para o ser humano, tá? Muito bem. Daí surgiram, mas deu vacina do Covid e deu reação, né? Deu trombose, deu não sei o quê. Vamos, né? Então a gente não vai fazer essa vacina tal da AstraZeneca para gestante. Então a gente vai fazer só para tal pessoa. Ficou muito confuso, muita informação, né, desinformação rolando, né, muita fake news, e daí a internet bombando, porque na internet tudo que bomba é coisa que ruim, né, notícia ruim, meu filho, todo mundo sabe. Depois a retratação da notícia ruim não bomba, né? Ninguém quer saber daquela notícia boa, né, que, não, tá errado aquilo, ninguém quer saber, todo mundo só fica com aquilo. E a gente teve uma pandemia que, tipo, a maioria da população ficou em pânico. Então, a gente começou a ouvir muita coisa, assim, nas famílias, nos grupos de WhatsApp, né? Que a gente não sabe nem da onde a gente ouviu mais, né? Teve gente que só foi passando as notícias. Então, infelizmente, as vacinas caíram muito a cobertura vacinal, né? Tipo, tá muito triste, assim. É um país que era, assim, nosso país era um país que ganhava, assim, premiações, entendeu? Tipo assim, tem um nome muito forte para vacinação. E agora a gente está vendo vacina que normalmente as pessoas tomavam da poliomielite, que é uma doença que está erradicada e está com risco de voltar porque as pessoas não estão dando a vacina do Zé Gotinha, né? Que a gente conhecia antigamente, porque como estava sendo muito vacinado, até diminuiu a do Zé Gotinha. Ela passou a ser intramuscular, que é a VIP, que faz parte da Penta, né, do SUS, ou particular também tem. E agora voltou, né? Então, assim, vai ter que ser muito estimulado de novo, vacinação, né, muita campanha, para as pessoas irem entendendo que precisa vacinar. Quando a pessoa nunca viu uma doença, ela não tem essa memória do que é ter um paciente morrendo por causa de sarampo, por causa de poliomielite, por causa de meningite, porque as pessoas não viram. Então elas acham assim, não existe, né? Eu sou uma geração de médica, eu tenho 20 anos de formada, que a gente, eu nunca vi sarampo, entendeu? É uma doença que eu nunca vi. Mas com essa história de voltar, alguns colegas meus já viram. Porque foi raro, né? Tá sendo raro, mas existe. A gente viveu essa experiência com o próprio Covid, né? Porque à medida que a população foi sendo vacinada, os picos da doença eles foram diminuindo. Lembra o jornal, né? Falando todo dia, tantas pessoas morreram. Digamos assim, né? Antigamente falava de peste. É uma peste que mata. E aí as pessoas não se vacinando estão correndo risco, né? Pois é, né? E aí eu triste demais, né? A gente voltar a regredir tanto nisso, né? E eu queria perguntar até sobre isso, assim, se as pessoas que elas têm, problemas respiratórios, assim, alergias, né, dos tratos respiratórios, elas precisam mais de vacinas? Então, quem tem rinite, quem tem asma, bronquite, porque às vezes as pessoas não sabem nem que elas têm asma. Então, asma, chiado no peito, fazendo inalação com aerolinha, antigamente com Berotec, não tem mais. Fecha a garganta. Fecha o pulmão, né? Chiado no peito, que o paciente fica chiando, né? É criança, adulto, adolescente, gestante, tudo. Esses pacientes que têm problema respiratório repetidos, eles devem tomar essas vacinas importantes. Gripe, Covid, coqueluche tem que estar em dia e pneumonia, tá? Então, tem muito adulto que às vezes está me ouvindo aqui que fala, nossa, será que eu tomei tudo isso? Entra em contato com a clínica de vacina e vai ver se você tomou. Porque tem vacina que vai ser ofertada no SUS e tem vacina que não, mas você pode fazer particular, né? Não é porque é particular que, nossa, eu não vou fazer só do SUS. Gente, as vacinas do SUS são algumas, muitas, mas não é para toda a faixa etária, não é para toda a idade, né? Não é para todo mundo. Então, a da gripe, eles têm os grupos de risco. O Covid também tem reforço, vai ser para mais para os grupos de risco, né? Sim. Então, vai ter essa discussão agora. Mas a da gripe a gente já sabe bem, o governo sempre começa com quem?
idoso, criança, imunidade baixa, né, imunodeficiente, profissionais de saúde, gestante, né, assim. Isso. Depois começa a liberar para quem quer, né? E daí a pessoa acha que ela não precisa, mas se tem problema respiratório, tem indicação. Ai, muito bom. E até as crianças mesmo, né? Porque tava conversando com a Joyce, acho que foi terça-feira, ela falou, no ano passado eu dei a vacina de pneumonia no Arthur, porque tava ficando muito doente. Isso. E aí o risco aumenta, né? E tem algumas alergias, ele, no caso. E a gente vê, principalmente agora no inverno, a criançada fica muito doente. Tadinhas, né? O meu filho mesmo, o meu filho e meu sobrinho, eles têm os mesmos sintomas. Começa o inverno, eles ficam ruins. Aí a minha irmã falou pra mim, pergunta pra doutora se eles têm alergia ao inverno. Porque no inverno piora. Só que como a gente convive com mais crianças, eu vejo que isso acontece com a maioria delas. Então, assim, a criança, ela tem os brônquios, né, as vias aéreas, elas são menores, elas são pequenininhas. Às vezes elas não têm uma proteção até ali no natural, do pelo, sabe, da mucosa, muito, muito grande, o agente que é adulto. Então, às vezes um catarrinho no narizinho de um bebezinho é muito diferente de um catarrinho no nariz de um adulto. Você entendeu? Ou no pulmão. Pensa aquele pigarro que você consegue tossir, expelir, né? Expectorar. E para um bebezinho, às vezes ele não sabe fazer aquilo, né? A criança menor não tem noção como tossir. Então a gente precisa entender que a gente precisa lavar o nariz, né? Se tiver sintoma frequente do nariz coçar, espirrar, mas é só no inverno. Às vezes tem que fazer um tratamento com alergista, né? Com medicação, tudo isso. Mas assim, existe alergia ao frio? Existe, mas não é que a gente produz anticorpo contra o frio. Na verdade, é uma sensibilidade à mudança de temperatura. Pode ser do ar-condicionado, pode ser da água gelada, do sorvete que toma num dia que não está tão quente. Então, esse choque térmico, se você já tiver uma tendência de ser alérgico, ele vai fazer você produzir mais catarro. Entendeu? Então, você vai chiar o peito, você vai encatarrar aqui em cima, né? Causar rinite, sinusite, todas essas coisas. Sim. Entendeu? E daí ainda vem o quê? A gente tá fechado, criança vai pra escola, tá tudo fechado numa salinha, né? Não é muito ventilada. E os vírus vão circulando. Então, o normal de uma criança ficar doente, com febre, resfriada no ano, é até 8 vezes por ano. Pensa, a gente tem 12 meses, né? Só que tem criança que é fora do comum, fica mais ainda. Então, por exemplo, no caso do Arthur, eu acredito que ele não tomou, ou ele tomou as vacinas do SUS, que é a pneumo 10, né? E daí a gente fez exame, que a Joyce é outra pessoa que trabalha aqui na empresa pra gente, tá? Então, assim, o que acontece? Às vezes tem paciente que a gente tem que fazer exame pra gente ver, será que respondeu bem a vacina de pneumonia? Será que não precisava de uma 4ª dose? Daí a gente faz essa 4ª dose, ou faz a 4ª dose com a pneumo 13, porque o SUS tem a pneumo 10. Então a gente faz uma dose a mais, a gente faz a vacina da gripe, né? A vacina do Covid, tem indicação. E daí a gente vai trabalhando também a parte alérgica. E essas vacinas, elas todo ano, elas têm uma mudança, porque é importante a gente tomar anualmente elas, né? As vacinas da gripe todo ano muda, tá? Sim. Agora, a do Covid, a gente não sei te responder, porque tá mudando isso, né? Tá então, início, o que a gente sabe nos estudos? 2 doses da primeira vacina monovalente, né? Que é a vacina de Covid que tem um vírus só, para tomar, para quem tomou 2 doses, a recomendação, daí você pode tomar a vacina que tem 2 vírus, que é a bivalente. Tá? Que agora, essa né? Ela tá saindo agora, tá na né? bula. Tá saindo agora, nem todo mundo pode tomar ainda, né? Tudo isso. Talvez se você estiver assistindo esse vídeo em outro ano, vai ter mudado. É verdade. Né? Porque a gente vai deixar gravado. Então, a gente tá falando aqui em março de 2023. Sim, quase abril, né? Tá? Mas assim, a vacina de gripe, a gente já sabe há muitos anos que a vacina da gripe é todo ano. Porque os vírus são mutantes. Então, a gente tem que ficar vendo o que foi comum no inverno do ano passado para dar a vacina desse ano. E o ano que vem vai ser diferente. Sim. Provavelmente vai ter uma coisa diferente. Os alérgicos, eles precisam de uma atenção especial dessas vacinas, Com certeza.
Temos que prestar atenção na carteirinha, tá? Tá. Agora, a vacina de pneumonia, não. A pneumonia são 3 doses que é recomendado pelo SUS, talvez uma 4ª dose para quem é mais alérgico, tudo, né? Existe a do SUS, que é a pneumo 10, a gente pode fazer particular a pneumo 13, desde pequenininho, tá? Daí a pessoa, em vez de fazer a do SUS pneumo 10, pode ir numa clínica fazer pneumo 13. E às vezes vale a pena, né? Porque as carteiras de vacinação, elas mudam, né? Muda muito. E aí, tem muitas vacinas que tem na caderneta de vacinação do meu filho, que não tem na minha. Que a minha tá em dia, mas Isso não tem. mesmo. Que eu poderia ir procurar, né, isso mesmo. até a clínica eu tenho uma filha, né, que tem 12 anos. Na época dela, não tinha hepatite A, não tinha, acho que catapora também, eu fiz particular. Então, crianças dessa idade, que nasceram em 2010, para cima, assim, mais velhos, são crianças que não têm todas as vacinas que a criança, tipo, o seu filho tem, entendeu? Sim. Então, a partir de 2010, são crianças que têm que prestar uma manutençãozinha maior, né, nessa carteirinha. E as crianças antes que são mais novas, também tem vacina diferente. Então, meningite B, a meningite ACWY, a pneumo 13, a vacina de catapora, você pode antecipar, porque o governo dá só com 4 anos a 2ª dose, você pode antecipar. Hepatite A, tem uma vacina que é a 2ª dose, você pode dar a 2ª dose também. Então, são vacinas a mais que você pode completar o calendário do SUS. Sim, entendi. Eu acho uma última coisa da respiratória, que a gente tava falando, né, dessas muitas pessoas que eu conheço que os filhos têm alguns sintomas. Hoje, conhecendo um pouco mais sobre alergias, aparenta ser alergias, e os pediatras falam que é normal. Então esse é um problema. É normal. O que essas mães fazem? Procura um alergista, se tá ouvindo, né? Porque hoje em dia as pessoas, elas têm conhecimento da internet. Hoje em dia a gente tem muito conhecimento. Às vezes, o pediatra não tá dando bola, mas você pode marcar uma consulta com um alergista, né? Com o otorrino na sua cidade e procurar saber, nossa, será que é alergia? Porque daí o pediatra vai ouvir, nossa, ela foi no alergista, né? Agora, se for da rede pública, vai ter que pedir para o pediatra e encaminhar para o especialista, né? Mas às vezes você pode fazer uma consulta particular e passar com um especialista. Porque às vezes acaba dificultando, né? Em alguns casos esperar até conseguir encaminhamento da rede pública. Demora. Vale a pena, né? A gente porque fazer um cofrinho, né? Às vezes é assim, às vezes não é uma consulta, várias consultas. Eu vejo lá no consultório, em 1, 2, 3 consultas eu já consigo avaliar bem o paciente, sabe? Então, assim, às vezes o paciente faz exame e volta, a gente já falou, já resolveu isso, tudo. Não é um paciente que vai ficar voltando sempre. Tem pacientes que têm alergia mais constante, que a gente vai ter que fazer mais coisa, né? Sim. E mais uma pergunta. Agora, saindo da alergia, entrando na alergia respiratória, entrando na alimentar, quando uma criança, especialmente criança, tem uma alergia alimentar, ela pode ter sintomas respiratórios? Pode. Só que a alergia de alimento, tipo leite de vaca, o ovo, é mais comum sintoma intestinal e sintoma de pele. Dermatite, urticária, ou então diarreia, vômito, refluxo. E por fim, respiratório. Agora, só respiratório, geralmente a gente vai considerar que pode ser mais relacionada ao ácaro, ou à mudança de tempo, aos vírus, né, essas coisas todas. Ai, que bom. Bom saber sobre isso. E tem uma pergunta, né, de uma seguidora, que ela falou, uma seguidora sua, que ela falou sobre isso, ela perguntou assim, sobre como não surtar com os cuidados da alergia quando a família consome dentro de casa o alimento alergeno. Então, tem paciente que é muito sensível, que às vezes só de respirar o ar do peixe, do trigo, da farinha, do leite sendo fervido, tem reação. Tem paciente que não, que ele já tolera às vezes até os assados daquele alimento. Então, gente, a gente tem que ver direitinho qual é a história desse paciente e conversar com a família. Às vezes, eu falo assim, tá vindo só a mãe na consulta. A avó tá dando as coisas, chama a avó. Sabe? Vamos conversar aí, porque chama o pai. Os pais são separados. Chama o pai para vir na consulta, porque
eles têm que entender, porque às vezes a mãe, ela chega em casa contando, às vezes ela não consegue passar tudo que o médico passou na consulta. E daí o que acontece? As pessoas não acreditam, não entendem, né? Então, assim, acho que um dos meus objetivos de começar a fazer vídeo até, de deixar no YouTube, era isso. Porque eu falo assim, gente, eu falo pra mãe, daí a mãe chega, o pai não vem na consulta, porque às vezes tá trabalhando também, tudo. Só que ele não entende a diferença de alergia à proteína do leite e intolerância à lactose. Daí vai lá e dá coisa sem lactose. Não adianta, a criança tem alergia à proteína. E às sabe? vezes, dependendo da alergia, vale a pena a família entrar no barco, assim, pra tentar facilitar a vida daquela criança, né? Claro. Pra ela não ficar sendo muito exposta. Porque dela não vai Nós ficar vamos doente, de casa, né? A gente que é pai e mãe, vamos ser sinceros, a gente come escondido. Né? A gente come um chocolatinho escondido. Não é, ó, uma coisa que eu falo, não é a criança que vai lá no supermercado comprar, né? Quem que compra? Então, guarda no armário, escondido da criança, né? Come no dia que a criança não tá, né? E a alergia alimentar é passageiro. Ela não é pra sempre em criança. Então, uma hora vai dar certo. Isso que eu ia perguntar. Se a alergia alimentar tem cura? Tem cura, mas assim, uma hora vai ter cura. Claro que tem casos, por exemplo, adulto que é alérgico a camarão, frutos do mar, ou então semente tipo amendoim, castanha, essas coisas, às vezes não vai curar, tá? Mas criança, a maioria das alergias, assim, se resolvem até 5 anos de idade. Tem alguns que são muito, muito alérgicos que vão demorar mais tempo, 9 anos, 10 anos, tem bastante caso. Mas também a mãe não tem que colocar na cabeça que a alergia é para sempre. Porque eu tenho pacientes que as mães morrem de medo de testar, né? Então, a gente tem um ambiente lá no consultório, por exemplo, ou lá no escola, a gente testa num ambiente adequado. Seguro, né? Seguro, quando a gente acha que tem que testar também, para ver se aquele paciente vai ter sintoma. Então, isso se chama teste de provocação oral. Então, o paciente, ele tem que estar seguro, né? Se tiver alguma reação, vai ser medicado, mas a gente tem que testar às vezes. Eu já vi isso num caso de APLV, que a mãe tinha muito medo de testar. E ela não testou. Aí agora eu já não sei se testou. Né? Ainda sobre a PLV, eu conheço algumas pessoas, eu conheci semana retrasada 2 mães, que as 2 mães, os filhos com muita cólica. Bebezinho, 3 meses. Muita cólica, conversava com o pediatra e nada melhorava. E aí elas suspeitaram que poderia ser o leite. E elas tiraram o leite por conta própria. E elas amamentavam? Amamentando. E aí o médico falou, é normal, passa, não tira, porque senão, não tira o leite, que senão ele nunca vai criar, nunca vai se acostumar. E aí elas ficaram numa saia justa, só que não, sem aguentar mais o neném, chorando todas as noites e com dor, elas tiraram por conta própria. E aí é que tá a pergunta, elas fizeram certo? Né, porque coitadas, elas estavam tentando, né, a gente imagina uma puérpera desesperada, difícil, né, com seu bebezinho chorando. É muito sem difícil. parar. Então, assim, ó, 3 meses é a idade de cólica, às vezes não é alergia, mas também não é para aquela criança ficar chorando a noite inteira. Tá perdendo peso, tá atrapalhando até para mamada, né? São várias situações que a gente tem que avaliar. Então, o pediatra tem que pesar, às vezes semanalmente, para ver se tá ganhando peso, ver como que tá o cocô, ver se não tem refluxo, várias situações. Daí, olha, isso não é uma receita de bolo para todo mundo, mas assim, na situação das duas, eram 2 situações, né? Eram 2 pessoas. Todo mundo vai ter a mesma coisa? Não. Às vezes a gente tem que olhar o histórico da família, se já tem alergia ou não, né? Rinite, bronquite, aquela história toda Uma que eu delas, falei. inclusive, o filho mais velho tem. Então, porque já tem um filho que é alérgico, opa, isso é um sinal bem importante. Daí, fazer o teste de retirar o leite de vaca da dieta da mãe por alguns dias pode ser uma chance da gente acertar, né? E depois de alguns dias voltar a consumir. Isso chama teste de provocação, quando a mãe faz isso. Daí, se a mãe percebeu que a criança melhorou e quando voltou, piorou a cólica, nossa, então pode ser mesmo. Você tem que procurar um gastro,
um alergista, ou um pediatra que ouça ela, né? Porque isso é importante, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ouvir o paciente, a família. Sim. Tá? Agora, todo mundo tem que tirar leite porque tá com cólica? Não é bem assim. Então, às vezes tem ginastiquinha que a gente faz com a perninha para sair os gases, às vezes a criança tá ficando muito tempo no leite, né, no peito, então ela vai engolindo ar, isso causa cólica. Então, tem vários mecanismos ali que são causas dessa cólica do recém-nascido. Daí, se a gente vê que não melhora, a gente tem que pensar, sim, em alergia à proteína do leite de vaca. Daí tem que ver, elas tiraram leite, mas tiraram tudo de leite, né? Porque às vezes tira o leite e vai lá e toma o leite sem lactose. Para alergia, é a proteína que é importante, não a intolerância, entendeu? Não a lactose. Então, eu acho que às vezes faltou algum médico orientando melhor, tá? Sim. E hoje em dia a gente tem muitas pessoas especializadas, né, em amamentação, sabe? Pessoas que fazem cursos mesmo, que, nossa, são bem preparadas, que podem auxiliar nisso também, sabe? Sim. Então, às vezes, ela tá fazendo errado alguma coisa da amamentação que pode melhorar. Muito bom. Tá? Sim, muito bom. A gente até tinha falado mais cedo, né, pra gente perguntado sobre isso, deixado um esboço que é sobre as crianças com autismo. Tá. Se elas têm uma propensão maior a ter alergias. Então, pior que tem. E assim, às vezes as alergias delas são mais difíceis de a gente fazer diagnóstico e elas são mais intensas, sabe? Assim, e os sintomas podem ser inespecíficos, né? Então, assim, sabe, ficar mais agitado, ficar mais irritado, mas isso não quer dizer que todo autista tem alergia. Não é isso que estou falando. Autismo, né, vai ter uma chancezinha maior de ser alérgico, mas não é tão maior que a população em geral, porque 6% das crianças podem ter alergia alimentar, né? Então já é alta, se a gente for pensar. E o autista, ele é mais sensível, ele parece que ele sente mínimos detalhes, ele já sente que aquele alimento não faz bem para ele, sabe? Às vezes ele não sabe, dependendo do nível, do grau de autismo, ele não sabe como expressar aquela dor, aquela cólica. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? Hoje em dia, na pediatria, a gente tem até o dia do autismo, né? Que é dia 1º de abril, dia 2 de abril, isso, né? E, assim, é muito importante a gente conversar, perceber se esse paciente é alérgico, se ele não é, e o que a gente vai fazer com essa mãe, porque tem que ter tem que ter uma ajuda muito grande, né, de uma equipe multidisciplinar, com nutricionista, fono, porque às vezes ele fica com medo de comer aquele alimento, porque ele sabe que aquilo faz mal para ele é mais difícil de reintroduzir o alimento, porque o autista, por si só, grande parte dos autistas, eles já têm como que fala? Eles têm, que eles não aceitam muito bem, sabe, os alimentos. Então, quando eles já se passaram mal com aquele alimento, eles vão ter mais seletividade alimentar, sabe? Sim. Então, isso é muito trabalhado. Eles têm até o sensorial mais apurado do que o nosso, né? Sentem tudo, né? Isso. E a gente tem que respeitar, sim, sabe? E quando uma mãe, eu penso assim, eu entendo isso, assim, né? Quando uma mãe de um autista chega e fala, doutora, eu acho que esse alimento não tá fazendo bem, eu acho que esse alimento não dá certo para ele. A gente tem que respeitar, sabe? A gente tem que ouvir com atenção, às vezes suspender alguns dias, depois voltar. Isso não é regra de bolo para todo mundo, não é para todo mundo sair fazendo isso, mas é um paciente que a gente tem que ter um tato melhor, assim, sabe? Tem que ouvir mais essa mãe. Às vezes o exame de sangue não vai dar positivo, né? Às vezes eles só gostam daquele alimento de tal cor, eles têm isso também, né? Então a gente tem que respeitar, ouvir e ajudar elas. Isso eu ia falar do exame, porque às vezes eu vi no podcast até com a Aline, com a nutricionista, que às vezes existem casos que o exame é negativo e o exame de sangue. O exame de sangue é negativo, mas a criança apresenta sintomas. Isso, antes de 2 anos de idade já tem uma chance de dar falso negativo, porque a imunidade da criança, qualquer criança, não está 100% aparente ali, né? Então, depois de 2 anos tem uma chance maior, mas isso não quer dizer que a gente não peça exame antes disso. Se o exame der negativo, é certeza que é negativo? Não, né?
Então, eu falo muito isso para meus alunos, né? Uhum. Vocês, não é porque o exame está negativo que o paciente não é alérgico. E não é porque é positivo que você é certeza que é alérgico. Então, a gente tem que ouvir o paciente, ouvir a família, prestar atenção nos sintomas e às vezes retirar aquele alimento uns dias, depois reintroduzir aquele alimento com cuidado, né? Com orientação médica, para a gente saber se aquele alimento vai causar o sintoma de novo, porque a alergia, ela se repete. O paciente, toda vez que ele come aquele alimento, se ele tem alergia ainda, ele vai ter o sintoma, né? Pode ser sintoma de pele, sintoma respiratório, sintoma intestinal, entendeu? Sim. Interessante a gente falar até pros médicos, né? Porque às vezes eu, no lugar de mãe, né? Interessante a gente falar até pros médicos, né? Porque às vezes eu, no lugar de mãe, né? Às vezes a gente quer ser ouvido, né? Porque às vezes a gente tá pirando, né? A gente tá vivendo algo ali com a criança que desgasta, que ela tá sofrendo, e a família inteira sofre, né? Quando eu tava grávida do meu primeiro filho, eu li um livro muito bom, e ela falava assim, olha, o bem-estar da criança, ele é de fato bem-estar quando a família inteira tá no bem-estar. Se só a criança tá bem e os pais estão péssimos, ela não tem como essa criança ficar bem. E ao mesmo tempo, é a mesma coisa o oposto, né? Isso mesmo. E até, pegando esse gancho, né? Existem muitos pais que passam por situações difíceis de alergia com seus filhos e ficam muito abalados emocionalmente, né? Com certeza, nossa, a gente já viu nos outros podcasts, né, as mães que vieram aqui conversar comigo, que assim, nossa, às vezes a criança sofre bullying, né, a mãe, às vezes a família toda, né, e a gente tem que ouvir essa pessoa, né, então e a gente tem que ouvir essa pessoa, né, então eu acho que os grupos de mães que se ajudam são muito importantes, né? Tanto na família do alérgico, como na família de síndrome de Down, como nos autistas. Tanto é que hoje em dia a gente tem muitas associações de todas essas doenças, tem celíaco. E a minha mãe, ela tinha um livrinho de doença celíaca que tem celíacos. E a minha mãe, ela tinha um livrinho de doença celíaca da Selbra, que ela andava para cima e para baixo. E não tinha internet na época com a minha irmã, né? E assim, ela lia e relia aquilo, ela seguia ao pé da letra, porque era aquilo que dava sustentação para ela. E assim, hoje em dia a gente tem internet, então a gente tem como a gente ouvir outras experiências, né? Eu acho que isso que é o importante aqui, né? A gente até falou sobre a internet, que às vezes as coisas ruins, elas bombam tanto na internet, que às vezes a gente precisa usar ela mais para se ajudar, né? Pra gente ajudar uns aos outros, né? Outros pais. E até levando mais informação, né? Compartilhem esse podcast. Porque esse é o nosso objetivo aqui, ajuda né, muitas Flor? famílias, né? A gente a ter às vezes um alívio mesmo, né? Porque a alergia, às vezes, eu tenho o que meu filho tem, mas é bem menos. E até porque quando eu era criança, minha mãe fez tratamento. Só que assim, ninguém lembra direito o que era, o tratamento que foi. Mas meus pais, né, eles fizeram tratamento comigo, com os meus irmãos também, mas comigo foi o que mais deu diferença. E aí, às vezes, eu tenho alguns sintomas, mas bem menos do que meu filho. E às vezes ele tem sintomas, assim, de passar a noite tossindo, à noite, sem dormir. Você tem que dormir com a criança sentada. Isso atrapalha muito a qualidade de vida, né, da gente. E aí, a gente compartilhar informação ajuda, né, as pessoas irem se fortalecendo mesmo, né? Ai, gostoso, né? A gente vai conversando, assim. Se a gente continuar, vai aqui. Né? Mas, assim, é uma coisa que eu gosto de falar muito para os meus alunos, né? Colocar na cabecinha deles. Eles vão ser médicos, né? E o que acontece? Uma pessoa doente é uma família doente, sabe? Em qualquer circunstância. Pode ser psiquiátrico, pode ser alergia, pode ser um câncer, né? Então, a gente tem que ouvir aquela família, sabe? Ajudar, o que der para ajudar, né? Às vezes a gente pode fazer um encaminhamento, uma receita, né? Isso já está ajudando aquela família a evoluir melhor, né? Um pai que precisa de uma terapia com psicólogo porque não está aguentando suportar todo aquele peso, a mãe, né? Ou às vezes qualquer coisa que a gente possa ajudar. A gente nem sabe que precisa dessa ajuda, né? Porque quando eu
Ano passado eu fui conversar com a minha ginecologista, não tava bem emocionalmente. Ela falou assim, vamos procurar ajuda? Vamos procurar um psiquiatra? E aí na hora foi um baque, assim, mesmo. Nossa, não sou louca, né? Será que eu tô precisando? Principalmente quando tem alergia, né? Aí quando começa a esquentar, doente. Principalmente quando tem alergia, né? Aí quando começa a esquentar, a gente esquece. Principalmente quando tem alergia, né? Aí, quando começa a esquentar, a gente esquece, só vai lembrar no próximo inverno, né? Que precisa de ajuda. E aí, na hora eu achava, será que precisa? Não tá tão ruim. Mas foi, assim, muito assertivo. Eu precisava mesmo e a gente daquele que é olhar. médico, a gente é treinado pra isso, né? A grande maioria. Então, a gente já olha e fala, já vi esse caso antes, né? E daí, a gente tá aqui pra ajudar, né? Eu acho que o intuito é esse, a gente ajudar a orientar, a medir, falar, a fazer diagnóstico. Mas não é só dar nome para a doença, só falar, você tem isso, tratar a doença, mas tratar o bem-estar, fazer com que a pessoa tenha bem-estar, né? Tenha uma imunidade boa, uma saúde boa, uma vida boa, né? Sim. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Muito bom. Né? Acho que hoje a gente já respondeu bastante coisa. A gente pode terminar aqui. Acho que foi muito bom o nosso papo. Eu também gostei. Acho que daqui a um tempo a gente faz de novo essa de tirar bom o pessoal dúvidas. deixar os comentários, né, no vídeo, no YouTube, que a gente pega e pode fazer de novo, vai, né? já parte para outra, tá bom? Então, obrigada pela ideia aí da gente fazer isso, esse bate-papo, e segue o canal, né? Isso. Curte, ativa o sininho para receber notificação, tá bom? E até a próxima.